Iniciamos mais um programa Em Vista, aprendendo com quem faz. Vamos falar hoje com o Marcelo Volpato, que é ligado à área de comunicação. É da Seven PR, escreve Seven PR, mas a gente vai pronunciar como deve. E o Marcelo é ligado aí à comunicação já há 13 anos, formado lá pela Unimar, de Marília, mestre e doutorando aqui pela Metodista de São Paulo, né? Marcelo, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco, aqui no programa Em Vista. Obrigado pela recepção, calorosa recepção. É um prazer para a gente participar. Aliás, hoje precisou ser calorosa mesmo, porque eu não sei em que momento você está assistindo essa entrevista, mas aqui está muito frio. Então tinha que ser calorosa mesmo. Mas, Marcelo, vamos contar um pouquinho lá do início, né? Lá da formação, de onde surgiu a ideia de fazer a comunicação lá em Marília, né? Você nasceu em Marília, é da região Piraju, né? Que você... Pirajuí, na verdade. Pirajuí, que é da mesma região. Da mesma região. Piraju um pouco mais próximo de Avaré. Tá. Pirajuí mais próximo de Bauru e Marília. Ah, ok. E aí, quando chegou a época de fazer faculdade, acabei optando por jornalismo mesmo. E fui fazer Marília, Unimar, que era a universidade próxima ali. Cursei a faculdade e depois trabalhei muito tempo em rádio. Sei. Rádio AM, rádio comunitária, FM. Depois resolvi fazer mestrado aqui na Metodista, como você falou, então vim para São Paulo, né? E acabei não saindo. Comecei, depois do mestrado, comecei a entrar um pouco mais dentro dessa parte, né, dessa sub-área da comunicação, que é a comunicação corporativa. E a gente acabou trilhando um pouco um trabalho focado em trabalhar a comunicação, né, a marca da empresa, mas focado em empresas que são as chamadas startups, né, que são essas empresas que trazem algum tipo de inovação, que trazem, geralmente são ligadas à tecnologia, né, e que está muito... ganhando notoriedade nos últimos tempos, essa questão do empreendedorismo. Né? Para nós ficarmos na mesma página com o nosso telespectador, as startups, a gente pode lembrar aí da Apple, Microsoft, que surgiram praticamente em garagens lá atrás. Exatamente. Aqueles jovens aí que são despojados, às vezes, da questão ganho momentâneo, então investem muito em conhecimento, aí começam algum negócio. Dá para definir dessa forma, Marcelo? Os teóricos têm todos os critérios deles, sim, né? O sim, pessoal pesquisa muito, tem vários livros sobre isso hoje já. Sim. Eu não saberia falar com tanta propriedade como eles, mas realmente as startups, elas trazem algum tipo de inovação, né? Geralmente elas querem provocar uma disrupção, que é uma palavra que eles usam bastante, que é fazer com que aquele mercado, com que aquele setor dê um novo passo. Entendi. Né? Seja em qualquer sentido, mas dê um novo passo. Por exemplo, no sentido de atender uma demanda que era latente, né? A gente pode citar, por exemplo, o aplicativo Waze, né? Sim. E outros aplicativos tantos aí que trouxeram uma utilidade muito grande para uma demanda que não era atendida, né? Então, você precisa fazer um deslocamento um pouco mais rápido, você pode fazer aquele caminho que você sempre faz, ou você pode... procurar caminhos alternativos, que você não conhece, mas que o Waze pode te tirar do trânsito e te ajudar com isso. Aliás, o Waze é a minha alforria para caminhar em qualquer lugar. Eu acredito que eu não sei se é esse o nome, mas eu devo ter dislexia com o caminho, que eu não consigo gravar. E agora não, agora no Waze, você bota lá, vai para qualquer... Realmente é um dos grandes modificadores e assim,
em termos de tecnologia, é uma grande referência. Mas as startups, como você está dizendo, elas são modificadoras, elas mudam processos, elas acrescentam coisas. Ela necessariamente tem que ser ligada à tecnologia? Acho que isso é um ponto que as pessoas sempre perguntam, é bem interessante. Não necessariamente precisam ser ligadas à tecnologia. E até mesmo quando são ligadas à tecnologia, elas também são de diferentes setores. Então, às vezes, você pode ter um aplicativo, um site ou algo relacionado à tecnologia, mas que é do mercado de moda, por exemplo. Então, você vender móveis, né, decoração, por meio de um aplicativo, por exemplo, é algo que tem um aspecto de tecnologia, mas está muito ligado à questão da decoração, da arquitetura, né, a questão da decoração mesmo. Do comércio formal que sempre aconteceu. A pessoa ia na loja de imóveis, comprava um móvel que é feito ali, é real, mas realmente acaba tendo sempre um link com a tecnologia. Hoje, eu acho que hoje não dá para fazer mais nada que não esteja ligado de alguma maneira à tecnologia nas relações comerciais, não? Exatamente, a tecnologia é exatamente isso que eu estava querendo dizer. A tecnologia está presente em todos os segmentos, né? E trazendo a sua utilidade, trazendo, né, suas melhorias para o dia a dia. Então, aproveitando o momento que nós também passamos o nosso programa lá em Marília, mandar um abração para o Ademir, lá da TV comunitária, lá de Marília, que nos prestigia muito, e todos os outros parceiros que retransmitem o nosso programa em quase 60 canais, aí em todo o estado de São Paulo e alguns outros estados brasileiros. O nosso muito obrigado pelo Invista. Estamos falando aqui com o Marcelo Volpato, que é da área aí de comunicação, e daqui a pouquinho nós vamos continuar falando sobre as startups, sobre os empreendimentos, sobre a comunicação no mundo corporativo. Não saia daí, o Invista volta já já. Estamos de volta com o programa Invista, aprendendo com quem faz, falando com Marcelo Volpato e hoje abordando o assunto comunicação empresarial, comunicação corporativa, falando sobre startups. E no bloco passado nós estávamos falando sobre as startups, algumas características. E aí o Marcelo lembrou que uma das características das startups é a questão dela ser escalável, né? Ela não para, ela está sempre crescendo. Ela cresce, ela tem essa, vamos dizer assim, essa probabilidade de escalar de uma forma muito rápida, né? Então isso é algo que caracteriza muito uma startup, essa possibilidade de, diferente de uma pequena empresa, muitas vezes, ela tem isso muito forte, um projeto de negócios, né, de uma empresa que consegue ter essa escalabilidade e crescer, esse crescimento muito rápido. Eu acho que dá até para a gente exemplificar. Recentemente, por essa semana, nós ouvimos... Aliás, está aguardando ainda a aprovação lá dos americanos, né, a questão da aquisição da LinkedIn. Sim. Pela Apple. Pela Microsoft. Microsoft. Né? Quer dizer, a LinkedIn é um site também corporativo que coloca lá várias características empresariais, currículo online da pessoa e tal. E ela foi adquirida por alguns bilhões. E recentemente ela surgiu há pouco tempo. Exato. Né? Então, isso caracteriza bem uma startup, mas também tem empresas pequenas que muitos jovens, Marcelo, nos acompanham. A gente tem recebido aí muitos e-mails, inclusive você pode mandar, né, para invista@tvosasco.com.br seus e-mails ou contato@tvosasco.com.br com sugestões, dúvidas,
críticas, elogios também, por que não? Mas muitos jovens nos falam que acompanham e tiram, às vezes, até para tirar alguma ideia. Eu queria, como nós combinamos, eu queria que você desse algumas dicas sobre a comunicação empresarial, corporativa, de uma maneira geral. Por que é importante? Sim. Comunicação corporativa, né, essa comunicação institucional, na verdade tem muitos segmentos aí, muitos subsegmentos, né? Tem até a questão da publicidade, que também é muito confundida, né? Geralmente, uma assessoria de imprensa ela não trabalha com publicidade. Geralmente, a assessoria de imprensa ela trabalha muito mais ligada às relações públicas mesmo, né? E no relacionamento com a imprensa. Né? Então, ela faz todo esse... eu costumo dizer que a assessoria de imprensa, a agência, esses profissionais, eles precisam ser capazes de olhar para dentro dessa empresa, ver o que ali dentro daquela empresa é notícia, ou pode ser notícia, pode ser noticiável, né? Olhar para dentro da comunicação e ver que ferramenta a gente pode utilizar para embalar esse conteúdo e olhar para a imprensa e ver onde é que esse conteúdo tem maior aderência. Né? Então, a gente está lidando com conteúdos editoriais, com aqueles espaços que são as matérias, são as reportagens, e não diretamente com a publicidade, com os espaços publicitários. Né? E vocês também auxiliam para ver qual é o momento adequado para ir para o mercado, para mostrar, porque às vezes você até comentava em off que as pessoas querem mostrar, mas ainda não estão preparados, o produto ainda não está pronto, a marca ainda não está solidificada, enfim. Qual é o momento ideal para a pessoa, para a empresa ter essa assessoria de imprensa, Marcelo? Sim. Eu acho que, assim, na verdade, são vários aspectos que esse empreendedor precisa levar em conta para decidir realmente dar esse passo. Né? Muitas vezes ele tem, falando no caso de uma startup, ele tem lá o seu business plan, né? o seu planejamento de negócios, e ele planeja lançar essa empresa daqui a um mês, mas de repente ele vê que um concorrente está vindo também para o mercado com um modelo parecido, e ele quer fazer o lançamento primeiro, por exemplo, pelos seus motivos lá. Sim. Então, de repente, analisando, né, todos os motivos, todas as circunstâncias, pode ser que seja importante que ele já saia numa matéria, né, ou que ele ganhe visibilidade já falando sobre a empresa antes dela existir. Mas o que a gente geralmente sempre chama a atenção é que você precisa evitar gerar essa visibilidade, chamar a atenção do usuário e depois oferecer um mau serviço para ele, oferecer uma má experiência. Então precisa pesar muito bem isso. Não adianta você... Já é tão difícil hoje as pessoas são impactadas por tantas mensagens, por tanta informação durante o dia. Então é cada vez mais difícil você chamar a atenção de um público específico que você quer atingir. Né? Então conseguir atingir esse público e ainda gerar uma má experiência é muito ruim para a reputação da sua marca. Né? Então, isso é um aspecto... né, a gente está lidando com reputação o tempo todo, né? E a assessoria de imprensa precisa auxiliar o empreendedor, auxiliar essa empresa a construir essa reputação, a construir essa marca. Legal. Eu estava vendo aqui os pilares de sustentação da 7PR, relacionamento, conteúdo, conhecimento e visão. Mais ou menos acaba resumindo tudo isso que você falou. Você faz uma análise, você tem o contato, e aí tem que ter um momento onde você vai definir, olha, agora nós vamos para o mercado. Agora é a hora, exato. Agora é a hora. A imprensa e a mídia são importantes players de divulgação aí do trabalho de qualquer empresa. Qual é o relacionamento de uma assessoria de imprensa com a mídia?
é bom até desmistificar, né? E você também falava sobre isso, que nem toda a matéria em si, a matéria jornalística, ela é uma coisa, ela não é paga, né? É uma coisa até interessante editorial falar, mesmo. editorial, né? Porque tem interesse. A sua vinda aqui, por exemplo, é de interesse do nosso programa. Claro. Não é? A notícia, né? O conteúdo editorial, ele precisa, é até um dos critérios jornalísticos, né? Ele precisa ter uma relevância para o público, né? Então, a gente sempre fala, puxa, o meu faro jornalístico diz que isso rende uma pauta, né? Então, essa questão do faro jornalístico, que o assessor de imprensa precisa ter bastante, né, para entender o que é notícia, o que não é notícia, está muito ligado a isso. O que é que nessa empresa tem de relevante para o público que lê esse jornal específico? Esse jornal específico, ou no caso aqui, um programa específico, é o nosso programa, o Invista, programa de empreendedorismo. Tem tudo a ver trazer o Marcelo para falar de startup, de comunicação empresarial. São só exemplos, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, Marcelo. Vamos voltar daqui a pouquinho. Não saia daí, o Invista volta já já. Estamos de volta com o programa Invista, aprendendo com quem faz. Momento que eu agradeço novamente a todos os parceiros, as co-irmãs, as TVs públicas não governamentais, TVs comunitárias, educativas, universitárias, que retransmitem o nosso programa. Nosso muito obrigado. E, inclusive, um abraço especial que eu mandei no bloco passado, para não ter erro, que o Ademir é muito ciumento. O moço estudou, o Marcelo estudou aí na Unimar de Marília. Então, um abração para o Ademir aí, que é da TV comunitária, uma TV de muito sucesso, uma das primeiras do país também. Mas, e também a terra do Amador Aguiar. Aliás, Osasco tem a Cidade de Deus. Que pena que tenha acontecido algumas coisas aí da Lava Jato, do momento político aí que, de alguma maneira, até estão chegando. É uma pena, mas vamos em frente. Eu acho que o Brasil merece ser passado a limpo e é o que está sendo feito. Acredito muito no nosso país, e você também, convido você a também acreditar e trabalhar para nós mudarmos o nosso país. E falando de startup, falando de assessoria de imprensa, a Seven, que é uma empresa renomada, faz parte de um grupo de outras duas empresas, né, que se juntaram até para prestar um melhor serviço, mas tem dentre as suas ações, tem uma delas que é muito importante, que é o relacionamento, inclusive, com dessas empresas, com esses novos meios de comunicação, essas novas mídias. São basicamente a internet, né, Marcelo? A internet, redes sociais. As redes sociais, a internet mudaram demais e estão mudando, né, os aplicativos. Hoje a gente tem Snapchat, que você faz, as blogueiras de moda, principalmente, que tem muita audiência, uma audiência qualificada. Né? Você faz uma transmissão ao vivo, né, de onde quer que você esteja. Né? Pelo Snapchat você consegue transmitir os próprios Instagrams, né? O próprio Instagram, os perfis de Instagram. Né? Então, hoje, a gente costuma falar, antigamente a gente até falava que isso era o RP digital. Né? Então, tem o RP digital, mas eu acho que não dá nem mais para fazer muito essa diferenciação, porque é tudo muito junto hoje em dia. Né? Então, essas mudanças que a internet tem trazido, né? E a gente comentava sobre isso do ponto de vista das startups, né? Da tecnologia. A tecnologia também tem trazido muitas alterações, muitos updates para a comunicação. Né? E acho que, principalmente, essa questão de que hoje não é só o jornal, a TV, que é mídia. Né? Hoje a gente tem youtubers, a gente tem blogueiros que têm uma audiência muito interessante, né? E que as marcas precisam prestar atenção e conversar com esses públicos. Olha, Marcelo, até para dar um exemplo muito prático.
muitas pessoas estão nos assistindo pelo YouTube, ou muitas pessoas estão nos assistindo em tempo online, agora pela internet. Acabaram as barreiras. Nós que temos um caráter, as TVs públicas, elas têm, não governamentais, elas têm um caráter regionalizado. Só que a internet acabou com essas barreiras. Muitas pessoas, nós recebemos muitas comunicações de fora do país, as pessoas que foram viajar para outros continentes, outros países, acabam acompanhando a vida da nossa cidade pela nossa TV Osasco, né? Então, você pode estar assistindo aí pela telinha normal da TV, mas pode estar assistindo pelo YouTube, ou pode também acompanhar no www.tvosasco.com.br. Você acompanha de qualquer lugar do mundo. Então, esse é um exemplo muito prático dessa interação. Mudaram as formas de comunicação. E como, Marcelo, as startups podem aproveitar essa nova forma de comunicação? Como você vê isso? Sim. A gente precisa, né, uma agência de comunicação, uma assessoria de imprensa, precisa considerar, precisa estar atenta a quem são esses influenciadores né, que comentam ou que produzem algum tipo de conteúdo relacionado ao setor de atuação daquela empresa, daquela startup, por exemplo. Né? Então, um site que vende algum tipo de móveis, né, como a gente estava dando esse exemplo, que fala sobre decoração, existem N canais no YouTube, N perfis, né, de pessoas que falam sobre decoração, que às vezes blogueiros que abrem as suas casas para dar exemplos de como você pode limpar a sua casa, como você pode os cuidados que você pode ter com a sua casa, os cuidados de decoração, como aproveitar, né, reutilizar algum tipo de material na decoração. Então, só dando um exemplo aqui sobre o setor de decoração, né, mas a gente precisa mapear quem são esses influenciadores e estar atento, conversar com esse pessoal, oferecer conteúdo para eles. Né? Eles têm muito interesse em conteúdo. Que tipo de conteúdo que eu posso oferecer para que essa marca, que essa startup pode oferecer para esse influenciador, porque ele quer oferecer algum tipo de conteúdo para o leitor dele, para o público dele. Como você pensa na sua agência, no grupo que você participa, a marca ela sempre foi um valor intangível. Sim. Quanto vale a marca uma Coca-Cola? Quanto vale que é conhecimento da humanidade? Como é trabalhado nas startups ou em outras empresas que vocês atendem a questão da marca, fortalecimento, a questão de se firmar no mercado? Como é trabalhado, Marcelo? A gente costuma dizer que o conteúdo editorial, né, que são as matérias, né, ou mesmo um influenciador que pode, né, dar a sua opinião sobre o serviço, como aquele serviço daquela empresa salvou a vida dele em determinada necessidade, resolveu algum problema, né? A gente costuma dizer que esse conteúdo constrói reputação, né? Diferente da publicidade, a publicidade é a marca falando por ela mesma. Né? É a marca falando, é um espaço publicitário, é um espaço pago. Mas o conteúdo editorial é um especialista, que pode ser um jornalista, um veículo, um blogueiro, um influenciador, que fala sobre as vantagens do seu serviço. Então, a construção de reputação, a construção da marca, ela realmente acontece nesses casos, né? Você consegue realmente trabalhar a reputação quando você trabalha o conteúdo editorial, o relacionamento com os públicos, né? Porque às vezes você também consegue oferecer um conteúdo em um evento, por exemplo. Sim. E aí você não está indo para uma mídia online, você está trabalhando e impactando as pessoas que estão presentes naquele espaço físico. Muito bem. Marcelo, quero agradecer muito a sua presença, deixar aí, chegou o nosso final, o tempo, né? Mas deixar aí os instantes, os segundos finais aí, para que você possa se despedir do nosso público.
Eu agradeço, foi um prazer enorme conversar um pouquinho aqui com vocês. Se vocês quiserem visitar o nosso site, 7pr.com.br, como a gente estava comentando, a gente faz parte de um grupo, a gente nasceu com a NR7 Comunicação, que foi fundada pelo Nelson Rodrigues, e recentemente, ano passado, a gente incorporou a Orbit, que também é uma agência um pouco mais digital, que produz vídeo, algum tipo de conteúdo nessa linha. Legal. A gente vai adorar receber a visita de vocês também. Muito obrigado. Bom, agradecemos em primeiro lugar a Deus, que nos permite estar aqui conversando com vocês, e a você pela paciência e pelo carinho de nos assistir. Um grande abraço, até mais.